Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nesta semana a gente fala da China, que está dando sinais de perda de fôlego. Dados recentes reforçam que a segunda maior economia do mundo está enfrentando grande dificuldade para crescer de forma sustentável, para crescer sem o empurrão do governo. Será que ficou no passado a força do dragão chinês? A China vai deixar de ser o motor da economia global? A gente vai analisar o momento da China e vai falar ainda de outros 3 assuntos: o impacto da guerra na Ucrânia para o comércio de grãos, inflação no Reino Unido e no nosso último bloco a gente vai falar da reforma tributária no Brasil. Sabia que a nossa carga de impostos sobre bens e serviços deve ficar próxima à de países como Suécia e Dinamarca? Isso é um bom ou um mau sinal? Para entender, fica com a gente até o fim do programa. Eu sou a Nayara Fraga. E eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 24 de julho de 2023. Vamos nessa? Os tempos mudaram. Tá ficando claro que a China entrou numa fase de crescimento econômico nada mais do que morno. No segundo trimestre desse ano, o PIB da China avançou 0,8%. Isso contra os 2,2% registrados entre janeiro e março, quando a política de Covid-0 foi encerrada e houve a reabertura da economia. Essa perda recente de fôlego encontra explicação na queda das exportações e nos investimentos mais fracos, principalmente no setor imobiliário. É uma desaceleração que mostra que a missão do governo chinês de crescer em torno de 5% em 2023 não vai ser simples. Na última semana, inclusive, o governo anunciou medidas para frear essa perda de ritmo. Ele anunciou ações como o incentivo à compra de bens de consumo, estou falando aqui de eletrodomésticos e móveis, anunciou o incentivo à compra de veículos, em especial os veículos elétricos, e anunciou também 31 medidas para melhorar o ambiente de negócios no setor privado chinês. A expectativa é de que medidas de estímulos mais abrangentes, de maior impacto, sejam anunciadas no fim de julho, no evento do Politburo, que é o grupo que reúne a mais alta liderança do Partido Comunista da China. Ainda assim, mesmo com essas medidas que ainda devem ser anunciadas, acredita-se que o máximo a ser alcançado pelo governo chinês seja um crescimento em 2023 dentro da meta, um crescimento de 5%. Vale destacar que, para os padrões chineses, crescer 5% é pouco. O PIB da China ficou na casa dos 2 dígitos durante boa parte dos anos 2000. Mas essa não é mais a realidade do país. Até 2028, o crescimento da China deve cair para a casa dos 3%, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional. Para entender o porquê dessa previsão, basta voltar ao início dos anos 2000. Nesse período, o que fez a economia chinesa crescer foi o grande salto do setor imobiliário, estimulado tanto pelo processo de intensa urbanização do país, quanto pelos incentivos governamentais. A estratégia do governo era, em momentos de crise, usar o segmento como alavanca para o crescimento. O governo apostava em mega empreendimentos imobiliários, e esses mega empreendimentos alimentavam a produção local de insumos, criavam empregos, aumentavam a renda de governos locais, com a venda de terrenos, e impulsionavam outros setores da economia. A partir de 2016, no entanto, o governo chinês mudou de postura. Diante da especulação imobiliária e da subida dos preços, com os imóveis sendo encarados cada vez mais como investimento, o governo acendeu o alerta. Casas são para morar e não para especular. Foi o que disse o Xi Jinping em congresso do Partido Comunista nessa época. Isso não foi o suficiente. Em 2020, a China se viu obrigada a restringir o crédito às incorporadoras que estavam mergulhadas em dívidas. A Evergrande, maior construtora da China, sintetizou esse drama. A empresa deixou de pagar os credores dela e interrompeu diversas construções, deixando os compradores sem saber quando receberiam seus apartamentos. Isso gerou uma crise de confiança na sociedade. Hoje, a ideia de construir patrimônio comprando imóveis não atrai mais os chineses. Em junho, a venda de residências novas registrou queda de quase 30% na China, isso comparado ao mesmo mês de 2022. Não é à toa que o governo chinês tem dito que não deseja mais estimular o setor imobiliário. Afinal, a dependência criada em relação a esse segmento, como a gente vê, provou-se bem perigosa.
Ao apostar tantas fichas na construção civil para elevar o PIB, o Xi Jinping acabou provocando um desequilíbrio econômico. As dívidas das incorporadoras chinesas seguem nas alturas e esse setor tem tido dificuldade para caminhar sozinho. Qual vai ser, então, o novo motor de crescimento da China? O governo já escolheu. Para ele, quem deve puxar o PIB para cima é o consumo dos quase 1,5 bilhão de chineses, além das indústrias mais ligadas a tecnologias avançadas e inovação. Mas a gente sabe que, para crescer de forma sustentável, ou seja, sem estímulos governamentais, o país precisa de reformas estruturais. Vou citar aqui 3 exemplos. Uma primeira reforma que seria bem-vinda seria tornar empresas estatais mais produtivas. Uma segunda medida positiva seria acabar com as restrições à migração interna de mão de obra. Aqui eu estou falando do fato de que hoje moradores da área rural perdem benefícios ao migrar para a cidade, então muita gente acaba ficando no campo por falta de opção. E outra reforma necessária também seria o ajuste das contas dos governos locais, que estão muito endividados. Até o momento, não nos parece que o governo de Xi Jinping pretende fazer tais reformas em profundidade. O mais provável, na nossa visão, é que o atual e mais longevo governante do país fará o necessário apenas para garantir um crescimento moderado da economia. A questão é que pequenas reformas não resolveriam os desequilíbrios mais profundos da economia chinesa. Como a gente falou aqui, o problema vem de décadas atrás. São anos apostando as fichas no setor de construção. Uma situação que depois se somou às sanções impostas pelo governo chinês a grandes empresas de tecnologia e e-commerce. Eu falo aqui, por exemplo, do Alibaba, que é o dono da plataforma AliExpress. O Alibaba foi impedido pelo governo de listar as ações do braço financeiro da companhia na Bolsa de Valores de Xangai. Isso nos leva a outro tema muito importante para a China. Essas interferências do governo acabaram gerando um desemprego maior entre os jovens do país. A Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura de internacional na equipe econômica do C6 Bank, vai explicar agora por que a desocupação está maior entre os jovens na China e vai explicar o que pode ajudar a superar esse problema. Vamos ouvi-la. Nayara, a China é o segundo país mais populoso do mundo e tem um perfil demográfico relativamente jovem. Digo, o país não é tão jovem como a Índia, mas os jovens formam um grande grupo, 7% da força de trabalho urbano. O ponto é que a situação não é muito boa para esses chineses que estão ingressando na força de trabalho. 1 em cada 5 jovens com menos de 24 anos está desempregado na China. Já a taxa geral de desemprego está perto de 5%, mais ou menos como estava antes da pandemia. Mas por que afinal o desemprego está alto entre os jovens chineses? A gente pode citar principalmente um descasamento entre oferta e demanda por trabalho nos serviços, o setor que mais atrai os jovens. E o que eu quero dizer com isso? Cada vez mais as pessoas estão acessando o ensino superior e se formando na China. O problema é que a oferta de vagas com mão de obra mais capacitada está baixa. E são justamente essas vagas que mais atraem os jovens que estão se formando. Porque vamos pensar, esses jovens estudaram e querem atuar em posições mais qualificadas de trabalho, como as vagas no setor de tecnologia, educação e mercado financeiro. E aí a gente chega à segunda parte do problema. Como o governo criou limitações para esses setores, principalmente sobre serviços financeiros e plataformas de e-commerce, o caso do Alibaba é um exemplo claro disso, como o governo criou essas limitações, surgiram incerteza quanto às perspectivas de lucro das companhias. Para resolver o problema do desemprego entre os jovens, o governo chinês precisa apoiar o crescimento econômico e diminuir as interferências que causam insegurança nas empresas, Nayara. Isso vai ser crucial para diminuir essa taxa de desemprego de mais de 20% entre os jovens. Agora, o assunto é o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ganhou um novo capítulo nos últimos dias. O receio é de que os preços dos alimentos voltem a subir por causa da guerra. Para entender essa questão, é preciso voltar para um ano atrás, quando a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo para permitir a passagem dos navios carregados de grãos pelo Mar Negro. É que, antes disso, os portos ucranianos, com a guerra, ficaram bloqueados. Então, diversos navios ficaram parados e os grãos não tinham uma rota para sair da Ucrânia. Agora, no começo da semana passada, depois de ameaçar diversas vezes a pôr fim ao acordo que liberou o trânsito de navios, a Rússia decidiu mesmo não renovar o pacto. As justificativas foram que esse pacto não atendia mais aos interesses russos e que as cargas de grãos não estavam sendo direcionadas aos países mais necessitados. Esse foi o argumento que a Rússia deu.
Para piorar, a Rússia voltou a bombardear os portos ucranianos. Na quarta-feira passada, os ataques se intensificaram. 60 mil toneladas de grãos foram atingidas na região de Odessa. E essa piora no conflito já foi sentida nos mercados. O preço do trigo subiu 13% entre 17 e 20 de julho na Bolsa Mercantil de Chicago, que é a referência internacional. A preocupação de analistas é com a restrição no escoamento das commodities. E por que isso? É que o Mar Negro responde por mais da metade do volume de grãos ucranianos exportados. É justamente essa rota afetada agora. A Ucrânia até dispõe de alternativas para o transporte, mas a gente sabe que essas alternativas têm aí seus desafios. O rio Danúbio, por exemplo, enfrenta um período de seca, e as ferrovias e rodovias não têm capacidade para receber os embarques necessários de grãos. Com a época da colheita em andamento, esse problema ganha uma dimensão ainda maior. Bom, é cedo para dizer qual vai ser o impacto exato sobre a inflação dos alimentos, mas o risco de um aumento no preço dos alimentos não deve ser ignorado. Agora, saindo do conflito da Ucrânia para falar de Reino Unido. Assim como os Estados Unidos, que recentemente registraram uma inflação abaixo do esperado, o Reino Unido teve em junho uma variação nos preços menor do que a variação prevista pelo mercado. O índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 7,9% no acumulado de 12 meses, contra uma expectativa de mais de 8%, segundo dados divulgados na semana passada no Reino Unido. O núcleo do índice, que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco, esse núcleo cresceu 6,9%, também abaixo da expectativa, que era de mais de 7%. Apesar da surpresa, a gente vê que a inflação britânica permanece em nível elevado, bem acima da meta que o Banco da Inglaterra tem que seguir. Lembrando que essa meta é de 2%. A gente mantém a nossa visão de que a autoridade monetária britânica continuará subindo juros. Para a próxima reunião do Banco da Inglaterra, em agosto, a gente prevê um aumento de 0,25 ponto percentual, com a taxa básica chegando então a 5,25%. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa. Fica por aqui que logo depois do recado da Larissa a gente volta para falar um pouco de reforma tributária no Brasil. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com/c6bankoficial. O tema agora é reforma tributária e a gente, nessa edição, vai direto na pergunta que tem gerado muito debate. Qual vai ser a alíquota do Imposto Único sobre Bens e Serviços no Brasil? Bom, ainda não existe uma resposta exata para isso. O que a gente sabe, por enquanto, é que a proposta da reforma tributária contempla uma série de exceções, ou seja, uma série de produtos e setores da economia que seriam isentos ou beneficiados com taxas menores. A polêmica está no tamanho dessa lista de exceções. Quanto maior essa lista for, maior vai ter que ser a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que é, lembrando, o tributo que vai substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O secretário da Reforma Tributária, o Bernard Api, afirmou à imprensa na semana passada que, a depender de algumas variáveis, o imposto único pode ficar em torno de 25%. De qualquer forma, deve levar um tempo até que a gente saiba o número exato. A reforma vai entrar em vigor em 2026 e vai ter, segundo a proposta, um tempo de transição de 6 anos para o novo regime tributário, um período aí em que o país vai conviver com sistemas antigo e novo ao mesmo tempo. Isso significa que vai haver uma calibragem das alíquotas para que a carga tributária total sobre bens e serviços se mantenha a mesma no país. Essa é, aliás, a essência da proposta do novo regime. O próprio secretário de Reforma Tributária disse que a reforma é construída de forma a manter a carga tributária. Ou seja, não se trata, portanto, de um projeto para reduzir impostos no Brasil. A ideia é apenas simplificar o regime atual de tributação, considerado hoje um dos mais complexos do mundo.
Bom, se confirmado, esse IVA, esse imposto único com alíquota em torno de 25%, nos colocaria acima da taxa média adotada nos países da OCDE, que é de 19%. O Brasil ficaria próximo da Hungria, de países nórdicos e da Grécia, que são as regiões com a maior carga tributária. A nossa entrada nesse clube, digamos assim, assusta, mas não deveria ser novidade. Não é de hoje que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O ponto é que, com a alíquota única, a comparação agora fica mais fácil. O que dizer, por exemplo, do IVA da Suécia, Noruega e Dinamarca, que é de 25%? Sim, o imposto é alto, mas esses países estão no topo do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH, que avalia a saúde, educação e renda de 191 países. Ou seja, são países que arrecadam muito, mas que providenciam um retorno claro para a população. O que a gente está dizendo aqui é que o tamanho da carga tributária em si não é necessariamente o problema. A questão está no emprego do dinheiro arrecadado. Partindo para a nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 25 de julho, o IBGE divulga o IPCA 15. A gente projeta um número próximo de 0 para o mês. Um resultado que deve ser impactado pelo programa de incentivo à compra de carros novos e pela redução temporária nos preços de energia elétrica. Na quarta-feira, 26 de julho, a gente vai ter a decisão do Banco Central americano sobre a taxa básica de juros nos Estados Unidos. A gente acredita que o Fed vai optar por uma alta de 25 pontos base, isso depois da pausa que ele fez no mês anterior. Na quinta-feira, 27 de julho, é a vez do Banco Central Europeu decidir a taxa de juros. Uma alta de 25 pontos base também é esperada por lá, em linha com a fala da presidente do BCE, a Christine Lagarde, que disse que ainda tem um caminho a percorrer em relação aos juros na região da zona do euro. Também na quinta-feira vai ser divulgado o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Nossa expectativa é de uma desaceleração do crescimento americano em razão dos juros elevados por lá. Na sexta-feira, 28 de julho, saem os dados da inflação dos Estados Unidos, medida pelo PCI. A gente acredita que a inflação deve continuar elevada, com o núcleo do índice demorando a ceder. Por fim, também na sexta-feira, saem os dados da PNAD contínua no Brasil. A gente espera que a taxa de desemprego tenha ficado em 8,1% no mês passado, abaixo da média histórica, portanto, que é de 10%. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para agradecer aos ouvintes que deixaram comentários no último programa. Maurício, Alisson, Osório, Alan, Erison, muito obrigada, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!